a sólida alimentação doutrinária no lar. Mas antes de iniciarmos esta palestra, eu quero dizer quem eu sou. Eu sou o pastor Kennedy Whisky, eu moro em Recife já há 12 anos. Eu tenho 5 filhos fora do ventre e um filho no ventre neste momento que vai nascer. Talvez um homem futuro, quem sabe. E dos 6 filhos que eu tenho, graças a Deus, 4 ou 5 agora são brasileiros, concebidos e nascidos no Brasil. Então eu sou quase brasileiro, porque eu tenho 5 filhos nordestinos, né? Então é uma grande alegria estar com os irmãos, é uma alegria ver tantos homens e jovens e meninos reunidos, ver este trabalho da igreja de Aracaju. É uma grande alegria também ver outros pastores de outras igrejas com homens de outros lugares também. Uma grande alegria, um privilégio para mim estar com vocês nestes dias. Eu fiquei muito encorajado pela instrução que nós recebemos na primeira palestra. Então, minha oração a Deus é que Ele continue nos instruindo com Sua palavra. Com certeza, nenhum homem aqui em frente compartilha algo que Ele tem a dizer. Porque se fosse isso, eu ficaria em casa e vocês também. Mas nós estamos juntos nos deletando na palavra do Senhor. E nós que somos pastores e presbíteros na igreja temos o privilégio como vasos de barro, que valem nada, compartilhamos os tesouros do Evangelho de Cristo. Então que Deus abençoe este momento. Vamos orar e depois vamos para o assunto. Ó Senhor Deus, nós nos humilhamos em Tua presença, Te louvando pela instrução que Tu nos deste na primeira palestra. E rogando ao Senhor que, pelo Teu Espírito Santo, Tu estejas a iluminar as nossas mentes, a abrir nossos ouvidos e corações, para que possamos entender, abraçar e amar a Tua palavra. Para que, Senhor, possamos pôr Tua palavra em prática. Para a Tua glória, para a nossa edificação e para o bem e o crescimento da Tua igreja, do Teu reino, e para o bem dos nossos filhos, estes futuros homens que Tu tens confiado debaixo dos nossos cuidados. Em nome de Cristo, amém. Doutrinando no lar, a responsabilidade do homem como guia espiritual de um lar pactual, estabelecendo o culto no lar. Isso foi o tema que foi me dado. Quero começar perguntando o que é um lar, o que é uma família. Importante estabelecermos isto nos dias de hoje, onde o diabo está fazendo de tudo para desmantelar e quebrar totalmente a família tradicional. Até ele está fazendo isso por meio de várias formas, incluindo os muitos divórcios que estão acontecendo até no meio dos evangélicos e cristãos do nosso país. Também está fazendo isso por meio de atacar os conceitos de masculino e feminino, de homem e mulher, e até algumas formas, os formulários oficiais de alguns governos neste mundo, quando você tem que dizer o que você é, às vezes já tem masculino, feminino ou outro. Está chegando a isso. Então, mesmo quando ainda temos algumas pessoas morando debaixo do mesmo telhado, do mesmo teto, muitas vezes não é uma família em termos bíblicos. São 2 ou 3 ou 4 indivíduos, cada um vivendo sua vida. E, às vezes, por acaso, sentando na mesma sala por algum tempo para conversarem ou para tomar uma refeição juntos. Então, o que é um lar biblicamente? Biblicamente, o lar, a família, é uma das primeiras instituições de Deus. De fato, é a primeira instituição de Deus para a sociedade. Vem desde antes da queda, já com a criação, Deus criou a primeira família. Ele presidiu, ele estava lá no primeiro casamento.
E o casamento, família, lar, não é algo sem importância, mas de fato é uma parte importantíssima do plano de Deus para a sua criação, para seu mundo, para sua glória. Porque através da família, Deus que criou este mundo não para ser um vazio, mas para ser habitado, Deus, ele decretou, e aprove a ele, encher este mundo por meio de famílias. Homens casando com mulheres e gerando filhos. Até na família, nós vemos como se fosse até um reflexo do amor e da comunhão que há eternamente na Santa Trindade, em Deus mesmo. Ele vive em eterna comunhão consigo mesmo. Antes de criar a gente, ele não estava se sentindo solitário. Eterna e perfeita comunhão entre Pai e Filho e Espírito Santo. E um pequeno reflexo deste amor e desta comunhão nós temos na família como Deus estabeleceu. Marido e esposa e os filhos vivendo juntos em amor. Então, isto é o plano de Deus. Encher o mundo através de uma coisa tão linda e bonita, o amor. Imagine, Deus que é onipotente, ele poderia ter criado o mundo já com multidão que ninguém enumera. Está feito. Vamos logo para a glória e está tudo feito. Mas Deus decidiu tecer, criança por criança, bebê por bebê, família por família, lá por lá. Ele decidiu de encher este mundo por meio do amor. Porque no mundo perfeito, antes do pecado, cada filho nasce apenas e somente como consequência de um amor profundo e puro. Então, é um plano lindo. E mesmo depois da queda, Deus não desiste do seu plano. Mas ele ainda chama, depois da queda, de novo, como o pastor Alain já nos mostrou, de Gênesis capítulo 9, ele ainda mostra e revela sua vontade, encher este mundo por meio da família. Então, a família é uma pequena sociedade, onde novos seres humanos nascem e são criados e preparados para viverem na sociedade em geral e para viverem neste mundo e neste reino de Deus. Então, sabendo que a família é tão importante, o diabo odeia a família. Todas as várias formas que nós estamos vendo a família sendo atacada em nossos dias são por causa do nosso inimigo saber muito bem qual é a importância da família bíblica no plano de Deus. E por isso ele odeia, por isso ele ataca. Cabe a nós, como homens verdadeiros, lutar contra o dragão e não aceitar seus ataques. E uma das formas que o dragão, a antiga serpente, nosso inimigo, ataca as famílias, é que ele nos tem, homens, pais, ele nos tem como palhaços fracos, que ficam sem autoridade em suas casas, que ficam sem responsabilidade na vida, que engravidam mulher para depois esquecer os filhos e ir para outro canto, que não importam-se com suas famílias e com a casa e com a religião, mas ficam lá em frente da televisão, com a boca aberta, babando e assistindo ao que estiver passando. E nos filmes e nos programas de televisão e nas novelas, muitas vezes o pai, veja só, o pai é o palhaço, o pai é o estúpido, o pai não sabe nada. São os filhos que são sábios, são as mulheres que são sábias, mas o pai é um verdadeiro idiota. E nessa situação, a Bíblia nos chama
não a reagirmos contra estas coisas erradas, mas a irmos à palavra de Deus, para a palavra de Deus, para aprendermos o que é um homem verdadeiro, o que é um marido verdadeiro, o que é um pai verdadeiro. E assim, assumindo nosso papel, assumindo nosso ofício, nós vamos fortalecer nossas famílias, vamos cumprir a vontade de Deus, vamos ser uma bênção para as nossas esposas e filhos, a igreja vai ficar mais forte e a sociedade, por sua vez, vai ser impactada pelo reino de Deus que está crescendo por meio de coisas tão práticas como homens assumindo seu papel na vida dia a dia dos seus lares. Nós, diz a Bíblia, somos cabeças do lar. E por isso nós temos uma responsabilidade pelo nosso lar. O pastor Alan já falou sobre Cristo e o homem e a mulher, que tem, de fato, um tipo de hierarquia de responsabilidade e de glória. Mas percebemos também, na leitura que nós fizemos com o pastor, que a Bíblia também diz que Deus é o cabeça de Cristo. E nós sabemos que não, de jeito nenhum, Cristo como mediador, homem e Deus, ele é inferior em suas qualidades como sua pessoa ao Deus Pai. Mas tem uma hierarquia de funções, de ofício e de qualidade de trabalho, de papel. Então, portanto, uma coisa que nós temos que resgatar é o fato bíblico e o fato, porque não é somente, quando eu digo fato bíblico, não é apenas algo que tem a ver com um livro antigo, mas é um fato da criação, da realidade real. É assim que Deus criou o mundo, é assim que Deus criou homem e mulher. É assim mesmo que o homem é responsável. Não dá para fugir disso, não. Ele vai responder. Quando ele não responde, quando ele não cumpre seu papel, tem consequências horríveis. Eu posso chamar a vossa atenção a Gênesis capítulo 3. Se vocês podem abrir sua Bíblia, e se alguém pode achar para mim, por favor, Gênesis 3, deixe-me só achar o versículo, onde Deus está, no verso 17. Deus vai amaldiçoar a terra. E nós sabemos de Romanos capítulo 8 que a criação fica gemendo por causa da maldição sobre a criação, por causa do nosso pecado. Agora, alguém achou Gênesis 3, 17? Por favor, o irmão pode ler a alta voz. E Adão diz, visto que atendeste à voz de tua mulher, e comeste da árvore que eu te ordenara, não comeste. Maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias de tua vida. Esta criação que Deus fez, boa, muito boa. Nós, homens, quando nós trabalhamos, qualquer seja nosso trabalho, seja um trabalho no escritório, seja um trabalho fora do escritório, um trabalho manual, mas não importa, qualquer tipo de trabalho tem problemas, tem suor, é difícil, nós temos que lutar para ganhar o pão, para sustentar nossa família. Por quê? Por que esta dificuldade toda? Isso faz parte da criação de Deus no início? Não. É uma consequência da nossa falta de responsabilidade de assumirmos nosso papel como homens. Por que esta criação, esta terra está debaixo de maldição? O que Deus falou a Adão? Porque ele fez o quê? Ele deu ouvidos à sua mulher. Ele não assumiu seu papel como líder, como cabeça do lar. Ele ficou... E veja que quando a mulher ela pega o fruto, veja no verso 6 de capítulo 3 de Gênesis, ela viu, ela ficou encantada, ela tomou do fruto, ela comeu e deu também ao marido. E está faltando uma palavra aqui, ou duas palavras, porque no hebraico diz, com ela. Deu também ao marido com ela. Adão não estava muito distante pescando, ou muito distante fazendo outras coisas. Adão estava com ela, assistindo,
com a boca aberta. Se tivesse televisão, ele estaria assistindo talvez. E ele deixou Eva tomar frente e ser a líder da casa. Então, ele que é responsável, Deus responsabiliza Adão, e por causa dele não cumprir seu ofício, nós suamos para ganhar o nosso pão. Então, Deus nos chama, em Cristo, a assumirmos nosso papel como líderes. Isso que homens piedosos e fiéis têm feito durante toda a vida, toda a Bíblia, toda a história da redenção, da revelação. Josué, ele já está muito avançado, muito idoso, mas ele se levanta diante do povo de Israel e diz: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Como ele poderia dizer isto? Ele pode dar fé aos seus filhos? Ele pode mudar os corações dos seus filhos? Ele não está falando nestes termos de botar a verdadeira fé nos corações dos seus filhos, porque Josué sabe muito bem que ele não pode fazer isso. Mas ele está afirmando o seguinte: no meu lar, onde eu tenho responsabilidade e autoridade, na minha casa, no meu lar, debaixo da minha soberania pequena que Deus me deu, ali será um lugar, uma família, um lar, uma casa dedicado ao Senhor. Quem estiver comigo vai obedecer e seguir as ordenanças do Senhor. Veja que Josué não diz: não, eu vou levantar a mão e seguir Yahvé, e quando meus filhos ficarem mais velhos também, talvez eles vão tomar uma decisão para levantar a mão e seguir Yahvé. Não tem nada disso. Ele toma uma decisão. E devemos lembrar isso. Depois nós vamos falar mais sobre isso. Nós somos muito infectados com o pensamento evangélico, que nem evangélico é, mas eles se dizem evangélicos. Nós temos um individualismo medonho na igreja moderna. E a Bíblia não conhece este individualismo. A Bíblia, em 1 Coríntios 7,14, fala sobre os filhos de um crente. Mesmo se do casal só um é crente, os filhos de Deus são santos. Quer dizer, separados do mundo e separados para o serviço e obediência a Deus. A Bíblia ensina em Atos 2, verso 38 e 39, quando Pedro está pregando no dia de Pentecostes, a Bíblia ensina que a promessa do Espírito Santo e do perdão dos pecados é para nós e para os nossos filhos. Então, no Antigo Testamento, o povo inteiro, homens, mulheres e crianças, apareceram diante do Monte Sinai. Deus falou com o povo inteiro. Ele até disse: venha com suas esposas e filhos. Ele fez aliança com eles. Ele prometeu: eu salvei vocês do Egito, eu vou levar vocês para a terra prometida. No Novo Testamento, Deus vem, ele faz aliança com os homens, com as mulheres e com seus filhos. Ele promete: meu filho morreu para tirar vocês do Egito do pecado e para levar vocês ao novo céu e à nova terra. Agora, no Antigo Testamento, não era uma coisa automática. Bom, eu nasci judeu, meus pais são judeus, israelitas, então eu vou fazer nada, mas mesmo assim eu vou chegar na terra prometida. Não, eles tinham que andar, não é? O filhinho que disse: não, eu sou circuncidado, eu faço parte do povo do pacto, e ficasse no chão do deserto, ele não iria chegar. Ele tinha que obedecer, ele tinha que andar, manter comunhão com o povo, obedecer às orientações de Deus e às ordenanças de Deus, senão ele seria colocado fora do arraial. E também ele tinha que, na medida que ele estava crescendo, abraçar tudo isto e se humilhar debaixo e obedecer à fé e às instruções da lei, mostrando que ele realmente abraçava a aliança com Deus, ele mesmo. E no Novo Testamento a mesma coisa. Nossos filhos estão junto conosco em aliança com Deus, mas isso não automaticamente significa que os nossos filhos vão acabar no céu mesmo sem fé ou sem abraçar as promessas. A Bíblia diz que muitos morreram no deserto, não entraram na terra prometida porque a promessa não foi misturada ou reunida com verdadeira fé.
Então, nossos filhos são santos, fazem parte da aliança, mas nossos filhos também precisam ser instruídos a crer nessa promessa, a abraçar esta aliança, a responder ao amor pactual de Deus com verdadeira fé e arrependimento. Então, nós vimos, como eu já falei, toda a história bíblica, homens entendendo quem são seus filhos, que são famílias pactuais, mas também guiando os seus filhos pactualmente e chamando-os à obediência a Deus. Nós vemos, por exemplo, Noé. Foram salvos com Noé quantas pessoas? Mais 7 pessoas, não é? E não foram 8 pessoas escolhidas aleatoriamente. Noé, esposa. Os 3 filhos, as 3 esposas. Deus opera pactualmente. E por causa da justiça de Noé e a fidelidade de Noé, tem consequências para a vida e a salvação da sua família. Até Ló, mesmo se depois as coisas desandam muito e as meninas fazem coisas terríveis, mas Ló, ainda tendo algum contato pactual com Yahvé, quem é salvo de Sodoma e Gomorra? É Ló, sua esposa, que logo volta e fica, e suas filhas, e os anjos também tentam resgatar seus genros, mas os genros ficam achando graça e também eles ficam. Mas veja também que Deus opera pela família. Ló, ainda tendo contato com o Deus da aliança, tem consequências para ele e para seus filhos. No caso de Noé e Ló, é para o bem, para a salvação, pelo menos temporária ou física, nesta terra. Mas no caso de outros homens, a liderança e ser cabeça, isso tem consequências negativas. Nós vemos, por exemplo, Acã, o famoso Acã, aquele que ficou olhando as coisas lá da guerra em Jericó e pegou algumas coisas e escondeu debaixo da sua tenda. Todo mundo se lembra de Acã. E em Josué capítulo 7, Deus ele cai com sua ira sobre o povo inteiro. E quando finalmente é descoberto que é Acã que é a razão, ele é o culpado por tudo isso, não é Acã que é morto, não. É Acã com sua esposa e com seus filhos. Então a decisão de ele rebelar-se contra Deus, como responsável pela casa, toda a família sofre as consequências, meus irmãos. Isso é uma lei espiritual. Não dá para fugir disso, não. Como uma lei de física, se eu me lançar de uma torre muito alta, a lei da física da gravidade diz que eu vou acabar lá no chão e vai doer, ou eu vou até morrer. Eu não posso desafiar essa lei e dizer, não, para mim isso não se aplica. Vai se aplicar mesmo se eu não querer ou não gostar. E da mesma forma, tem uma lei espiritual e embutida na realidade da criação. Se eu sou uma cabeça péssima, vai ter consequências para os meus filhos. Se eu sou um cabeça infiel a Deus, meus filhos vão apanhar as consequências. Veja, por exemplo, na própria lei de Deus. Êxodo 20, verso 5. E todo mundo conhece, porque faz parte dos 10 mandamentos. E Deus está falando sobre idolatria. Ele diz que não devemos adorar a ídolos. E aí ele explica por quê. Porque eu sou, Êxodo 20, verso 5, eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem. A irresponsabilidade dos pais, a infidelidade dos pais, a desobediência e a rebeldia dos pais tem consequências para os filhos. Mas veja também o lado positivo e gracioso. E faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Quando nós, com todas as nossas fraquezas, todos os nossos erros e pecados,
nós vivemos uma vida de arrependimento e fé e sempre buscamos Cristo e clamamos a Ele, pedindo perdão, rogando seu Espírito, sua santidade, sua justiça e nos alegrando na obra perfeita dele. Então, mesmo nós sendo homens tão pequenos e tão incapazes para sermos maridos bons e pais bons, mesmo assim, em sua graça, Deus promete que até 1000 gerações da nossa descendência, Ele vai estar mantendo os nossos filhos e a nossa descendência no seu amor. Não por causa de nós sermos tão bons, mas por causa dele ser muito, infinitamente bom. Então, tem um outro mandamento que também fala sobre consequências quando o homem não cumpre seu papel. Ou quando o filho rejeita a liderança do pai. Isso é o 5º mandamento. Deus diz, honra teu pai e a tua mãe. Isso é importante também. Para que teus dias se prolonguem na terra que o Senhor teu Deus te dá. Então, quer dizer, não honrando o pai, não reconhecendo sua liderança, não seguindo seu pai como guia e líder, você não vai viver. Sua vida será mais curta. Você vai sofrer as consequências. Esta promessa, mas também ameaça, é repetido no Novo Testamento, na carta aos Efésios, do apóstolo Paulo. Então, o homem tem responsabilidade. Ele tem papel, ele tem ofício, que ele tem que assumir. E se ele fizer isso biblicamente, tem bênçãos até 1000 gerações. E 1000 gerações seria uns 20 mil, 40 mil anos. Isso é muita coisa. Se ele não cumprir, se ele ficar negligenciando e não dar muita importância, vão sofrer seus filhos e seus netos e seus bisnetos. Vai ter consequências terríveis. Então, nós somos homens, ou nós somos futuros homens. E nós devemos entender que nós temos ofício. Biblicamente, também nas nossas confissões, nós aprendemos que nós temos o tríplice ofício do Senhor Jesus Cristo. Compartilhamos na sua unção. Somos reis, profetas e sacerdotes. E como sacerdote, o cabeça do lar, ele é responsável por sua família. Então, ser líder, instruir sua família, não começa com, por exemplo, acordando as crianças às 4 horas de madrugada para, por 2 horas, falar a alta voz o catecismo maior e fazendo-os decorar a alta voz. É quando acabaram de se acordar. Não começa com essas coisas. Também não termina com essas coisas. Mas começa com um espírito de oração. Com os sacerdotes da nossa casa, nós intercedemos por nossos filhos. Homens bíblicos oram. E oram por seus filhos. E clamam a Deus por seus filhos. Não uma vez por ano. Não uma vez de vez em quando. Mas os homens que são homens mesmos, todos os dias, colocam seus filhos e mais tarde seus netos diante do trono do Senhor. Pedindo, Espírito Santo, tem misericórdia, meu filho. Dá a ele a graça do verdadeiro arrependimento e fé. Opera no seu coração. Aplica o evangelho que ele tem sido instruído nele, que ele sempre está ouvindo pregado. Aplica este evangelho no seu coração para ele abraçar com verdadeira fé. É oração. Intercedendo como Jó fazia. Jó fazia sacrifícios. Talvez meus filhos pecaram sem perceber. Então eu vou fazer sacrifícios e interceder com Deus por meus filhos. Então o sacerdote da casa ora. E ele ensina seus filhos a orar também. Isso é liderança. Ele instrui também seus filhos. Um papel do sacerdote não é apenas fazer sacrifícios e orações, mas também é instrução. Malaquias capítulo 2, verso 7, diz o seguinte: porque os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento, e da sua boca devem os homens procurar a instrução, porque ele é mensageiro do Senhor dos Exércitos. O sacerdote também tinha que instruir, ensinar a lei ao povo de Israel. E nós, homens, somos sacerdotes das nossas casas.
Então nós temos que guiar nossos esposos. E por isso o apóstolo diz, se a esposa tem uma pergunta, que ela pergunte ao marido em casa. Ele não está dizendo que todos os homens são mais inteligentes que as mulheres, porque muitas vezes é o contrário. Eu acho que muitos de nós podemos afirmar que nossa esposa é mais inteligente do que a gente. Mas não tem a ver com inteligência. Tem a ver com papel e ofício. Então, o apóstolo diz, biblicamente, então Deus ordena que a mulher fique calada no culto solene e que ela pergunte ao seu marido em casa. É o Espírito Santo dizendo isso, não é algum machista humano inventando. Então, isso mostra que, como sacerdotes das nossas casas, nós temos também, como o próprio pastor Alan também nos ensinou, nós temos que ser sábios. Sábios na palavra. Em vez de ficar babando horas e horas em frente da televisão, vamos abrir a palavra de Deus, vamos ler bons livros, vamos crescer no conhecimento, para que possamos ter alguma resposta para nossa esposa quando ela venha com essa pergunta. Isso não vai automaticamente, nós temos que nos preparar. Meus irmãos, nós podemos pensar na vida como uma viagem, porque a Bíblia usa esta ilustração muitas vezes. E numa viagem nós temos que saber de onde nós viemos, aonde estamos e para onde nós estamos prosseguindo. Se nós não soubermos essas três coisas, nós nunca vamos chegar, ou provavelmente vai ser difícil. E também precisamos saber o que é necessário para continuar neste percurso, onde nós podemos pegar mais gasolina para não ficar no meio do nada, no sertão, sem gasolina de repente. Nós temos que planejar, temos que organizar. Se nós temos nossa família conosco, nós vamos fazer isso com cuidado. Nós não vamos fazer uma viagem com família no Alto Sertão e de repente faltou combustível, não tem água no carro e é um lugar esquisito onde não passa outro carro durante muito tempo e todo mundo vai ou sofrer muito ou até morrer. Nós não vamos fazer isso. Nós vamos tomar a nossa responsabilidade e levar a sério. Então, da mesma forma, espiritualmente. Nós estamos andando pelo deserto deste mundo rumo à terra prometida. E nós somos responsáveis para guiar nossas famílias até lá, nosso pequeno rebanho. E se eu nem me importo em saber o caminho, se eu nem me importo em saber quais são os perigos no caminho, quais são os melhores, qual é a melhor rota, onde estão os lugares onde nós podemos conseguir mais suprimentos e mais água e outras coisas para nos ajudar, onde estão os perigos que nós devemos evitar e passar em outro canto para evitarmos. Se nós não nos preocupamos com essas coisas, nós somos infiéis. E nós estamos colocando a vida da nossa família em perigo. Muitos homens estão negligenciando o seu papel. Como motorista de ônibus que saiu de Aracaju rumo a Salvador e depois de uns 10 minutos na estrada, ele fica cansado de ficar responsável para pilotar e conduzir o ônibus. Então ele se levanta, ele vai lá atrás, ele se senta, pega o jornal ou pega a televisão e fica assistindo. O que você faria se você fosse passageiro neste ônibus? Ele não iria gostar muito, não é? Porque não vai continuar muito tempo no caminho, vai ter um acidente terrível. Muitos homens são assim com seu papel de homem de cabeça do lar. Simplesmente abrem mão, esquecem e vão lá, relaxando lá atrás, como se fossem mais um dos passageiros. Nesses casos, acontecem as coisas que Deus proíbe. As outras pessoas, crianças ou mulheres, tomam o lugar e tem todas essas consequências terríveis que a Bíblia diz que quando mulher e criança governam sobre o povo, isso é maldição de Deus, não é sua bênção. O homem é sacerdote, ele também é rei. E nós aprendemos com o pastor Alan que uma parte de ser um homem bíblico é aquela ideia de proteger e de lutar contra a antiga serpente. Era para Adão estar lá dizendo, serpente, cai fora, fique longe da minha esposa, nem fale mais nenhuma palavra, porque eu vou pegar alguma coisa e fazer alguma coisa contra você. Ele teria que expulsar essa serpente, mas ele não fez.
nós homens, nós temos que fazer aquilo que Deus nos criou para fazer. Ele nos colocou no jardim para cultivar e guardar. Guardar mesmo. E nós somos os guardiões, não das nossas casas e dos nossos pertences e DVD, e televisão e computador, não. Nós somos os guardiões das nossas famílias, das nossas esposas. Nós vivemos com nossas esposas em dignidade, em discernimento, tendo consideração para com nossas mulheres como parte mais frágil, tratando-as com dignidade. Isso é ser homem bíblico. Tratando nossa esposa como um tesouro tão lindo e precioso e frágil, e protegendo nossas esposas. Quantos homens não estão fazendo o contrário? Estão esquecendo suas esposas. E essas esposas, então, têm que se tornar mais agressivas para sobreviver neste mundo, nesta selva de concreto que nós vivemos hoje em dia. Elas se tornam mais agressivas e beligerantes, e elas têm que conquistar coisas porque o marido está lá babando em frente da televisão e não assumindo o seu papel. Então, mas também nós temos que proteger nossos filhos. Nossos filhos estão sendo criados num mundo perverso, cheio de mentira, de injustiça, de perigo de todo tipo e de tantas coisas pervertidas que vêm por meio de livros, por meio da educação na escola, por meio de televisão e filmes e tudo isso, músicas. E Deus, em Gênesis 18, 19, ele fala sobre qual é o papel de Abraão, nosso pai na fé. Também é nosso papel. Gênesis 18, 19 diz o seguinte: porque eu o escolhi para que ordene a seus filhos e a sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que tem falado a seu respeito. Chegar a receber as promessas pactuais de Deus não é algo que vai automaticamente, é por meio da fidelidade pactual que Deus nos concede. Isso inclui o homem assumindo o seu papel como o líder, o soberano, o rei em sua casa. E também o homem é profeta. E profeta não significa dizer o futuro. Às vezes os profetas fazem isso, mas muitas vezes os profetas estão apenas lembrando ao povo o que a aliança diz. E o que o povo tem feito, o que é contrário. E quais são as consequências passadas e presentes e futuras desta desobediência pactual. Veja, leia os profetas. Nem sempre estão dizendo isto vai acontecer e aquilo vai acontecer. E quando estão predizendo coisas, muitas vezes estão apenas anunciando as maldições que a aliança já falou que vão acontecer sobre a desobediência. Então, os profetas aplicam a aliança. E o pai faz isso. E por isso o livro de Provérbios é ouro para qualquer pai que é homem mesmo, um homem bíblico. Se você é pai, ou se você está se preparando para um dia, se for a vontade de Deus, se tornar pai, você tem que conhecer o livro de Provérbios. Não conhecer o livro de Provérbios é como um soldado no exército brasileiro que não conhece o manual do armamento, ou o manual de tática, ou outras coisas assim. Ele não conhece os padrões, os procedimentos padrões. Então, ele é um militar péssimo. Eu não sei se nós temos em nosso meio aqui militares e policiais, mas tem procedimentos e coisas padronizadas que todo soldado, todo militar tem que saber, como desmontar uma pistola, um fuzil, e como montar, como limpar. E quando o soldado não sabe nada disto, ele não tem condições de fazer seu papel, de cumprir seu papel. Mesma coisa, um pai. O livro de Provérbios é ouro. Pessoalmente, eu leio todo dia, 7 versículos na média com os filhos. De manhã nós decoramos, muitas vezes, muitos dos versículos. E quando nós chegamos ao fim de Provérbios, nós voltamos para o início. E
Sempre, 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 porque Provérbios tem tanto ensino tão prático sobre os dois caminhos, o caminho para a morte e o caminho para o céu, para a vida. É sabedoria bem prática. E como profetas que nós somos, nós temos que sempre colocar estas coisas diante dos nossos filhos e dizer, meus filhos, a aliança com Deus tem bênçãos e maldições. Quando nós, pela graça do Senhor, seguimos no caminho, tem bênção sobre bênção sobre bênção. Quando nós rebelamos e negligenciamos a palavra do Senhor e a sua aliança, tem maldição sobre maldição que leva à morte. Então, como profetas, nós mostramos isso. E durante o dia, quando meu filho fez alguma coisa errada e apanha as consequências, então eu vou lembrar o meu filho. Como profeta, eu vou dizer, meu filho, você não se lembra? Que a ira de Deus não produz a ira do homem não promove a justiça de Deus, ou você não se lembra o que nós lemos em Provérbios, que aquele que fala antes de ouvir, isso é sua tolice e sua vergonha. Assim, tem muitos e muitos textos que se aplicam de uma forma bem prática na vida dos nossos filhos. E como profetas, nós lembramos aos nossos filhos o ensino da palavra. Paulo diz, vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Paulo não é como muitos evangélicos, entre aspas, de hoje, que dizem, bom, quando o meu filho ficar maior, um dia ele vai aceitar Jesus, talvez, eu vou esperar. Não. Paulo considera os filhos na igreja como filhos que estão no Senhor. Eles são santos, pactualmente santos e separados para o serviço do Senhor. Timóteo, Paulo diz, você foi criado no temor do Senhor desde sua infância. E Paulo, com muito amor, ele chama Timóteo meu filho. Ele diz, guarde o padrão de sãs palavras que de mim ouviste, filho. Então Paulo, já que o pai de Timóteo não aparece, Paulo, de uma certa forma, toma Timóteo como se fosse seu filho e ele diz, eu dei um padrão de sãs palavras para você, então siga este padrão. Isso é nosso dever como profetas. Por quê? Porque, como ele diz a Timóteo em outro lugar, ele diz, tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Quer dizer, conhecimento da palavra, através da qual nós conhecemos a Deus, que é a vida. A vida eterna é isso, conhecer a Deus e seu Filho Jesus Cristo. Então, como é possível, meus irmãos, nós cumprimos este papel quando nós nem conhecemos a Bíblia? Quando nós temos muitos lugares na palavra de Deus que nunca fomos e nunca passamos tempo lendo. Quando nós temos uma ignorância vergonhosa das Sagradas Escrituras. E quando nós não temos nenhuma leitura em livros que explicam as Escrituras e aplicam as Escrituras, como nós podemos cumprir nosso papel de guiar nossos filhos no conhecimento daquilo que vai fazer a diferença entre o céu e o inferno para eles? Então nós temos ofício e nós devemos cumprir nosso ofício. E se eu não cumpro o meu ofício, pode significar a morte eterna dos meus filhos. Pense nisso. Sim, Deus é soberano. Sim, tudo é decretado. Sim, Deus já tem seus eleitos. Mas Deus aplica e executa seus decretos através da aliança. E ai daqueles homens infiéis, preguiçosos, homens que não são homens verdadeiros, que ficam correndo atrás do prazer, mesmo prazeres legítimos, e negligenciando estes tesouros que Deus confiou debaixo dos cuidados deles, a seus esposos, seus filhos e seus futuros homens, esses filhos pequenos.
ai do homem que no dia do juízo vai ter que ouvir o grito do seu filho sendo lançado no inferno. Porque ele foi negligente. Nós temos um dever a cumprir. O que acontece quando no exército o oficial não cumpre seu dever? Capitão, leva a tropa de tal canto para outro canto, chega a tal hora, com tantos homens. E o capitão, esquecido, só pensando nele, ouvindo sua musiquinha, fazendo outras coisas, e chega talvez até o local indicado, até mais ou menos na hora acertada, mas cadê a tropa? Eita, não, mas eu estava me divertindo, eu estava ouvindo músicas, eu estava pensando em outra coisa, eu estava procurando um caminho mais fácil, onde não tinha tanta bala passando e tanto perigo, e eita, eu esqueci de levar a tropa comigo. Bom, esse homem não vai passar muito tempo livre, ele vai sofrer as penalidades e em tempo de guerra talvez até vai perder a sua vida por sua infidelidade. Então nós temos que cumprir nosso papel, nosso dever, nosso ofício. E, assim cumprindo, pela graça do Senhor, nós também estamos treinando futuros oficiais, futuros homens, futuros pais, futuros maridos para serem fiéis nos seus ofícios. Então, como fazer isto? Como instruir? Como doutrinar nossas famílias? Deixe-me primeiro começar com um exemplo de como não fazer. Eu estava lendo, porque eu queria saber como é que o povo por aí fazem as coisas. Os chamados evangélicos. Eu digo evangélicos entre aspas porque não tem evangelho, porque não são boas novas. A mentira que eles pregam, que o homem tem que se salvar em si mesmo, isso não é evangelho. Então, eles não são evangélicos. Mas tudo bem, eles se chamam evangélicos. Então, o que eles fazem? Então, eu estava lendo e eu li um relatório de um pastor que eu caí da minha cadeira quase. E o pastor disse, eu estava preparando para uma conferência, eu estava muito atarefado e trabalhando muito, não sei o quê. Aí meu filho, papai, querendo sempre falar comigo, disse, filho, vai brincar. O filho de 5, 6 anos. Aí o filho insistindo, e ele tem que sair no outro dia para fazer a conferência, e ele não tinha tempo. Finalmente ele parou, chateado, filho, o que é? Aí o filho disse, papai, o que significa aceitar Jesus? Aí o pai, eita. Aí ele se sentiu muito envergonhado, ele parou, desligou o computador, fechou os livros, e ele sentou por meia hora com o seu filho. Veja só, meia hora. E em meia hora ele explicou de Gênesis até Apocalipse, o plano de salvação. Ele disse, meu filhinho, você não quer aceitar Jesus? E o filho disse, sim. Então levante a mão. Eu aceito. Tá bom, então. Ótimo. Então, vai brincar agora. Ele voltou para seu computador e continuou trabalhando. Isso foi a criação bíblica deste homem, do seu filho. Meia hora de apresentar uma história que talvez o filho nem entendeu tudo. O filho levantou a mão e o homem achou como feito seu dever como pai bíblico. Que eu não poderia ter inventado isso, é tão absurdo. Eu li. Mas alguém pode pensar, então tem que ser algo mais que isso. Então, ser um homem bíblico, cumprir seu papel para instruir seu filho, nós temos que levar para a igreja, então. Então, qualquer hora que tiver qualquer atividade na igreja, eu vou fazer um grande esforço, eu vou pegar a mão do meu filho e vou levar para a igreja e sentar lá e nós vamos participar em todas as coisas da igreja. Mas também não é isso, meus irmãos. É muito lindo participar na igreja, mas não é isso a criação bíblica em si. Então, alguém pode pensar, não, então, falar com meus filhos sobre Cristo, quando eles perguntam sobre o que é aceitar Jesus, ir para o culto quando tiver qualquer atividade, e em cima disto, ter um culto doméstico, em casa, 1 ou 2 ou 3 vezes por semana. Mas também, meus irmãos, isso não é suficiente. Nem chega perto de ser suficiente. O que a Bíblia ensina? Vamos abrir a Bíblia em Deuteronômio capítulo 6. Deuteronômio 6.
E alguém, por favor, leia... não, vamos ler todos juntos. Deuteronômio 6, verso 1 e 2. Deuteronômio 6, verso 1 e 2. Vamos ler juntos. Estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor, teu Deus, se te ensinassem, para que os cumprisses na terra a que passas para possuir, para que temas ao Senhor teu Deus, e guardes todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu e teu filho, e o filho de teu filho, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Veja que em capítulo 5, Deus reafirmou a aliança, os 10 mandamentos nós temos pela segunda vez. E Deus está dizendo aos pais, veja bem, esse relacionamento não é apenas com vocês, é com vocês, com os seus filhos e com os filhos dos seus filhos. Mas isso não vai acontecer por si só, automaticamente. Vocês têm um papel, vocês têm que guardar e vocês têm que repassar. Então, olhe, por favor, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 deste mesmo capítulo. Talvez alguém pode ler o verso 4 até 9, a alta voz. Quem pode ler? Todo momento de todo dia, da toda a vida, todo aspecto da vida tem que ser focado em ensinar aos filhos o caminho que leva a aquele que se chama o caminho, a vida e a verdade. Então, é o foco de toda a vida. E nós temos que jogar fora algo que nós carregamos, algo que fica grudando em nós por causa de vivemos num país católico romano. É aquela distinção falsa, aquela dicotomia falsa entre natureza e graça. Como se a vida fosse dividida em duas partes. Os católicos romanos e os supostos evangélicos, todos fazem a mesma coisa. Tem a vida religiosa, a vida espiritual, igreja, estar na igreja e tal. Isso é de Deus. Aí tem a vida real. Mas a Bíblia não conhece isso. A Bíblia conhece uma vida totalmente, em todos os mínimos detalhes, debaixo do senhorio do Senhor Jesus Cristo. Todo ato de um homem bíblico é culto, é espiritual. Quando o homem bíblico está orando, é um ato espiritual. Quando o homem bíblico está lendo a Bíblia, é um ato espiritual, de culto. Quando o homem bíblico está comendo batatinha, é um ato espiritual. É um sacrifício de louvor. Quando nós comemos ou bebemos, fazemos isto também para a glória de Deus. Isto é o pensamento bíblico. Então, em qualquer momento da nossa vida, nós estamos cultuando a Deus, glorificando a Deus, servindo a Deus espiritualmente, das coisas mais práticas, e também todo momento estamos pensando em instruir nossos filhos nesta vida, uma vida de total dedicação ao nosso Rei. Não uma parte, não muito, mas tudo é dele. E como isso, então, parece na vida real? Bom, isso significa que nós não vamos dividir as coisas espirituais das coisas reais e práticas da vida. Mas vamos aproveitar de todos os momentos. Quando nós nos levantamos e nós olhamos pela janela e o sol está nascendo,
E nós dizemos aos nossos filhos de uma forma natural, não de repente assumindo, usando outra voz mais piedosa e trêmula. Oh, meu filho, veja Deus, e Ele criou um novo dia. E não é isso, não. É só viver naturalmente. Meu filho, mais um dia que Deus criou para a sua glória. Dia que o Senhor fez, vamos nos regozijar, nos alegrar neste dia. É isso que Deus nos falou. É assim, isso vem naturalmente. Quando nós comemos, como Jesus fazia, nós paramos para agradecer. Quando o filho briga com outro filho, nós não dizemos, pare com isso é feio, ou isso não se faz. Não. Ou pare com isso porque eu não posso assistir, eu não posso ouvir o jogo. Não, nós paramos e nós tomamos como um momento, uma oportunidade para ensinar aos nossos filhos. Meu filho, você pertence a Deus, você é santo. E Deus não chamou você, Deus não criou você para bater no seu irmãozinho. Bater, odiar, são coisas que são as sementes do assassinato. É isso que a Bíblia ensina, que isso nós confessamos nas nossas confissões. Meu filho, você está alegrando quem quando você faz isso? Deus ou o diabo? Aí qualquer filho, até filho de 3 anos vai reconhecer. Não, é o diabo mesmo que ele está ficando feliz com isso. Aí nós podemos perguntar, meu filho, você quer viver assim? Alegrando o coração do inimigo? Ou você quer viver para alegrar o coração do seu pai que te ama? Então, assim, mais uma vez, não é uma coisa não natural que nós ficamos como se fosse pregando na igreja, como se fosse um sermão. Não, é naturalmente nós conversamos sobre as realidades que são reais e que são bem presentes em nossas mentes e vida. Então, nós devemos usar a sabedoria. Eu conheço pessoas que pensam, não, eu quero ser mais como os puritanos, eu quero ser mais um fiel. Então, todo dia, no sol quente, eles pegam seus filhos, botam na varanda da casa, e como se fosse uma pequena igreja, aí eles se levantam, eles leiam 1 hora, o catecismo maior, alguma coisa assim, orações longas e tal. Meus irmãos, sabe o que isso pode fazer? Seus filhos podem pensar, que religião é essa? É isso que Deus criou a gente para sofrer no sol e no calor e ouvir papai falando. Não é assim, não. Nós devemos, Deus conhece nossa estrutura, que nós somos pó. Ele tem misericórdia de nós. Ele entende a fraqueza e a pequenez das crianças. E nós devemos imitar Deus nisto. Então, nós devemos ensinar nossos filhos conforme suas condições, de uma forma gentil, de uma forma doce, de uma forma que tenha sentido com a idade deles. Então, naturalmente, vivendo a vida, nós aproveitamos de todos os momentos para encorajar, para lembrar, para guiar nos caminhos do Senhor. Mas também, neste estilo de vida pactual, onde tudo tem a ver com Cristo, e tudo é um ato de louvor e de sacrifício espiritual. Também, neste estilo de vida, há espaço e importância para momentos deliberados de instrução. Isso não tem nenhuma regra para isso. Pode ser uma vez por semana, pode ser uma vez por dia. Eu, pessoalmente, recomendo a prática, porque eu conheço essa prática, eu tenho sido criado nesta prática, eu tenho esta prática em minha casa e eu tenho visto que é uma grande bênção, mas não é o único jeito de fazer. Tem várias formas. Eu vou compartilhar como eu aprendi, que é uma prática que é de mais ou menos 500 anos nas igrejas reformadas continentais. O eleitor Frederico, que mandou escrever e confeccionar o Catecismo de Heidelberg, ele praticava mais ou menos também este estilo que eu vou descrever para vocês agora. Eu recomendo que seja 2 ou 3 vezes por dia um culto doméstico bem resumido. Com as refeições, porque nós sempre estamos à mesa nas refeições. Pelo menos, antigamente, as famílias brasileiras almoçavam juntos, né? Mas com os ataques modernos, nós vemos que isso não acontece muitas vezes. Como homem de Deus, eu quero encorajar você,
insista. Se não pode ser 3 vezes por dia, pelo menos uma refeição por dia, que a família esteja juntos. Não deixe seu filho pegar comida e desaparecer no seu quarto para assistir televisão, não. Família que ora juntos, permanece juntos. Família tem que se sentar ao redor da mesa, comer, conversar, encorajar uns aos outros, se deleitar nas bênçãos de Deus e também abrir a palavra juntos. Então, nas refeições é um momento muito propício. Então, nós começamos a refeição orando, pedindo a bênção de Deus sobre a comida. E depois da refeição, nós abrimos a palavra. E de manhã nós lemos 7 versículos do livro de Provérbios. Porque eu tenho filhinhos bem pequenininhos, então eu não leio muitos. Mas nós decoramos. E varia. Alguns dias eu paro, eu explico, ou eu faço perguntas. O que significa isto? Por que Deus falou aquilo? E nós temos uma pequena conversa, instrução na vida, a instrução aplicada para cada nível de idade, faixa etária. No almoço e no jantar, a mesma coisa. Só que no almoço e jantar, eu costumo ler, por exemplo, o Antigo Testamento, se for possível, um capítulo inteiro. Especialmente quando é narrativa, é mais fácil para as crianças. Às vezes as crianças, papai, não pare, José está no prisão, o que vai acontecer? Leia o próximo versículo, por favor. Então, às vezes, é até lindo, porque eu digo aos meus filhos, não, tem que esperar até hoje à noite, no jantar, ou tem que esperar até amanhã, a gente vai continuar lendo. Mas nós tomamos, nem todos os dias, mas quando tem alguma coisa no texto, eu paro, eu pergunto. Antes de começar a leitura, eu pergunto, o que nós lemos ontem? Onde estava José? Por que ele estava lá? Quem fez isso? O que ele estava pensando? Como ele reagiu? Aí nós fazemos revisão com os filhos. Aí depois nós continuamos com a leitura. Refeições também são momentos muito bons para catequese. Agora, catequese bem resumida, dependendo da idade dos filhos. Tem o catecismo infantil, tem o breve catecismo. Então, não é muito trabalho, meus irmãos. Não é. Nós que decoramos todos os nomes e todas as estatísticas dos jogadores da seleção brasileira e de outras seleções, nós podemos decorar algumas palavras do catecismo, facilmente. Então, é um momento bom para decorarmos, junto com os filhos, um trecho do catecismo. É um bom momento para cantarmos juntos também. A Bíblia nos manda cantar. Se alguém está alegre, que ele cante salmos. E o Espírito Santo não colocou isso lá na Bíblia só para colocar. É para a gente fazer. E olhando quantas vezes nós estamos cantando salmos, em nossa vida dia a dia, parece que a gente não tem muita alegria, não. Então, talvez nós podemos pensar sobre isso. E ter mais cântico. Eu me lembro da minha mãe, nós tínhamos a prática de cantar também nas refeições com a família. E assim os filhos aprendem os salmos. E os salmos ensinam muita coisa boa. Sabe que a teologia do livro dos Salmos é teologia muito boa. Porque é Deus que escreveu. É diferente de muitos corinhos por aí, que tem muita teologia questionável. E minha mãe tinha uma vida difícil quando nós éramos crianças. Provavelmente por causa de eu ser um dos filhos dela, e nós éramos difíceis. Ela trabalhava muito, ela tinha 8 filhos. Ela teve vários também filhos que morreram na infância, antes e depois do nascimento. Então, ela tinha dificuldades. Lutava com depressão, às vezes. Ela lutava muito. Mas ela estava alegre no Senhor. Então, ela sempre estendia as roupas lá atrás. E ela cantava salmos. Sempre. Quando ela estava triste, também ela cantava salmos para encorajar o coração dela e para mandar o diabo embora. Então, os vizinhos comentavam e perguntavam, como você sempre pode ser tão alegre? Então, até ela estava evangelizando. Quando da nossa casa tem um som de cântico alegre, então os nossos vizinhos vão perceber. E vai ser um tipo de evangelização da nossa comunidade também. Nós também ensinamos aos nossos filhos a lerem a palavra e a orarem eles mesmos. Às vezes, nós podemos, quando os filhos são um pouco maiores, cada um vai ler um versículo, alguns versículos. Às vezes, também, certas vezes por semana, eu peço a cada filho que ele vai fazer uma parte da oração. É bem interessante o que surge dos lábios dos nossos filhos. Então, como cabeças dos nossos lares, nós podemos também ver
onde está o nível espiritual do meu filho? O que ele está orando? E às vezes o Espírito Santo nos alegra quando nós vemos uma maturidade que nem sabíamos existia nessas palavras que saem dessas pequenas bocas. Então, isso é uma forma de fazer. Eu pessoalmente prefiro isto do que uma vez por semana fazer 1 hora, porque qualquer coisa, qualquer mudança nas atividades da semana, de repente nós vamos ter que pular. Aí, pular de uma vez é mais fácil esquecer na outra semana e de repente, aí tá, faz 6 meses que nós não tivemos esse culto doméstico. Se é uma prática regular, diário, então é difícil pular. Quando eu estou viajando, por exemplo, agora, minha esposa em casa está fazendo a mesmíssima coisa. Ela mantém a prática com meus filhos. Também tem momentos especiais na semana. No dia do Senhor, por exemplo, nós sempre citamos Salmo 122 juntos, de manhã. Então, isso faz parte do nosso culto doméstico no dia do Senhor, citando este salmo. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Os filhos decoram e falam juntos. Tem momentos especiais no ano, Páscoa ou Natal. Todo Natal, nas semanas anteriores do Natal, algumas pessoas caindo das cadeiras aqui, porque eu estou falando sobre Natal, mas o Senhor Jesus nasceu, e nós não sabemos qual é a data, mas durante os últimos 2000 anos, muitas igrejas de Cristo, nem todas, especialmente nem as igrejas puritanas, mas muitas igrejas do Senhor Jesus Cristo têm escolhido um certo momento no ano para lembrar do nascimento de Cristo. E já que o mundo pensa sobre o nascimento de Jesus em dezembro e entende tudo errado, nós gostamos de ir para a palavra de Deus nesta época, para entendermos corretamente o que aconteceu no seu nascimento. Então nós mandamos os nossos filhos decorar o capítulo inteiro que fala sobre o nascimento do Senhor Jesus Cristo lá em Lucas, para que até eles tenham condições de ver que as coisas lá no mundo não têm nada a ver com o seu nascimento. Também tem momentos especiais na vida. Cada vez que nós vamos viajar, nós já temos a prática de sentar com os filhos, de orarmos e também de citarmos juntos, decorados, o Salmo 121. Quando tem uma nova gravidez ou um nascimento de um novo filho, nós sentamos, oramos e lemos o Salmo 139. Mas são esses momentos especiais. Bom, eu vou encerrar perguntando como implementar todas essas coisas se tem barreiras e se tem problemas. Porque às vezes pessoas podem dizer, bom, minha esposa não quer fazer. Ela quer acabar com a refeição e ela quer sair para fazer outras coisas. Meus filhos não querem, porque não estão acostumados. Neste momento, meus irmãos, como cabeça do seu lar, eu sugiro que é propício e correto e apropriado nós, homens, sermos homens bíblicos, que inclui assumir responsabilidade pelos nossos erros e nossas falhas. Então, devemos falar com nossas esposas e nossos filhos. Eu tenho errado. Eu tenho negligenciado o culto e a instrução nessa casa. E eu vou mudar isso. Eu vou parar de assistir televisão toda hora. Eu vou ler bons livros. Eu vou pesquisar na Bíblia e conhecer a Bíblia melhor. E juntos nós vamos nos deleitar também regularmente num culto doméstico, abrindo a palavra de Deus, cantando e também orando juntos. Então, me perdoem, esposa, me perdoem, filhos, porque papai pecou contra Deus e agora estou arrependido. Mas também devemos usar amor e paciência. Se nós mudamos de ideia de repente, nós não devemos impor sobre nossa família. Devemos orar e, de uma forma doce, começar a implementar essas novas práticas. Tem que ser algo natural. O culto doméstico tem que ser algo que nós somos assim. Isso faz parte natural daquilo que nós somos. Não deve ser algo forçado e artificial. Mas também, além de sermos sacerdotes, nos arrependendo e confessando o pecado, nós devemos ser reis. E nós devemos saber que minha casa é minha casa e eu respondo a Deus por tudo que acontece na minha casa. Quando eu estava sendo criado, meu pai tinha uma regra para qualquer pessoa, filhos ou hóspedes.
Ele dizia o seguinte: você tem 2 regras aqui na casa. Você vai comer o que minha esposa colocar na mesa. Não é restaurante aqui, não. Se ela colocou alguma coisa na mesa, você vai comer. E você não pede outra coisa. E você vai participar nos devocionais e nos cultos da família. Então, quando um tio descrente visitava, passava um dia com a gente, na hora de abrir a palavra, este tio desviado não queria saber nada da palavra, mas ele sabia, se eu estou na casa deles, eu vou sentar, eu vou respeitar, eu vou ouvir a Bíblia e vou participar. Eu não vou para outro quarto, não. Ele indo para outro quarto, meu pai vai dizer: veja bem, tio, o irmão, o cunhado, eu gosto muito de você, mas a regra é essa. Em nossa casa, nós servimos o Senhor. Se você não quer isso, tem hotel lá, na cidade. E você pode visitar, tomar um cafezinho e ir embora. Mas hospedado debaixo do meu teto, aqui, o que vale, o que rege, é o serviço do Senhor. Ele falou com amor, de uma forma correta e delicada, mas ele falou. E se fosse no final de semana, muitos de nós chega visita sábado à noite, visita descrente, domingo pela manhã, cadê a gente na igreja? Não, mas titia chegou, eu tenho que estar em casa com ela e eu tenho que ser um bom anfitrião. Então, Deus pode esperar. Deus é, claro, Deus é menos importante do que família, todo mundo sabe disso, não é? Jesus não falou isso. Todo mundo que esquecer de Deus para correr atrás de família e pai, mãe e filho, vai receber bênçãos e viver para sempre. Não é assim que Jesus falou? Jesus falou o contrário, não falou? Então, nós não abrimos mão da nossa fé porque tem parentes descrentes. Quando era um domingo, meu pai falava claramente: bem, eu não posso obrigar você a crer. Mas em nossa casa nós servimos ao Senhor. Se você quer ficar de sábado até segunda-feira, ficamos muito contentes. Mas na hora do culto, todo mundo vai. Também você. Você não fica em casa assistindo novela aqui, não. Eu e minha casa era o homem, sua esposa, seus filhos, seus servos e o estrangeiro que estava das suas portas para dentro. Todo mundo. É uma pequena sociedade. Um pequeno reino. E você é o rei que tem que responder ao Supremo Rei. Meus irmãos, eu posso falar muito mais, mas eu já fui além do meu tempo, então eu vou parar. O fim se aproxima. Não somente o fim dessa palestra, mas o fim do mundo como nós conhecemos o mundo no seu estado atual. E no grande dia, nós vamos ter que nos apresentar diante de Deus. E Ele não vai querer saber quantas horas de televisão eu assisti ou quantos jogadores de futebol eu conheço por nome. Ele vai querer saber se eu cumpri meu ofício. E que nós, pela graça do Senhor, tenhamos as condições para que possamos dizer o seguinte: eis aqui estou, eu e os filhos que Deus me deu. Obrigado.